Fala aí galera, tranquilo? Bem-vindo de volta a mais um Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. E hoje a gente vai falar de uma revista que marcou época na história dos quadrinhos Marvel no Brasil. Simplesmente o melhor mix da Marvel até hoje, considerado isso por muitos fãs, inclusive por mim. Super Aventuras Marvel. A gente vai detalhar mais um pouquinho da história dessa revista depois da vinheta. Fica comigo. Bem-vindo de volta, galera! Então hoje vamos falar dessa revista aqui sensacional, a Super Aventuras Marvel, uma revista da Marvel que foi lançada em 1982. Vamos contar um pouquinho da história de bastidores dessa revista para vocês antes de adentrar no conteúdo dela. Bom, nessa época, 79, a editora Abril pega os direitos de publicação de parte dos títulos da Marvel e tentava, com o sucesso das revistas, era a GTV, Capitão América, tentava publicar mais títulos. Mas nessa época os direitos estavam com a RGE, que estava publicando Homem-Aranha e Hulk. Tinha grande sucesso, a tiragem era altíssima, porque tinha também as séries de TV do Homem-Aranha e do Hulk que passavam na Globo na época. A RGE era editora do braço da editorial da Globo, que publicava quadrinhos e outras revistas também. Então, a editora Abril, que foi capitaneada, vamos dizer assim, por dois fãs de quadrinhos, o Elcio de Carvalho e o JP Martins. Na época eles fizeram uma coisa que até então não tinha sido feita na publicação dos títulos da Marvel, que era coordenar de maneira que todos os títulos se passassem na mesma cronologia, como era nos Estados Unidos. No Brasil não era assim, cada título se passava numa época diferente, e então o leitor lia uma história do Homem-Aranha que aparecia um outro personagem que estava numa outra fase cronológica, e nas histórias dele não era assim, meio que uma bagunça. Então o JP e o Elcio, principalmente o JP que fazia a tradução e está aí no mercado até hoje trabalhando com quadrinhos, o JP teve essa ideia de amarrar junto com o Elcio a cronologia. Daí também surgiu aqueles malfadados cortes em algumas revistas, que a mim, sinceramente, nunca incomodou, porque eu nem sabia do original. Para mim, só o que eu tinha de conteúdo era o que eu tinha na banca mesmo. Então eles vão fazer essa amarra cronológica com Heróis de TV e Capitão América. Aí vai ganhando um certo corpo, um sucesso, a tiragem vai aumentando, e eles insistiam para publicar mais personagens. Como os direitos estavam ainda com a RGE, da maior parte, vamos chamar os medalhões, eles não tinham como publicar, a não ser os personagens que estavam sendo usados já em Heróis da TV e Capitão América. Então o JP tem uma ideia porque eles toda hora eles chegavam para Atlas, a Apla, eu acho que é o nome da licenciadora da Marvel, e queriam: a gente quer publicar mais, tá vendendo bem, os quadrinhos estão com tiragem alta. E os caras falavam que não, porque não diziam nem se o direito estava com a RGE e nem se não estava. Simplesmente diziam que não podiam, que os direitos não estavam com a editora Abril. O que o JP fez? Ele mandou uma carta em nome do irmão dele para a redação da RGE, perguntando por que a RGE não publicava Demolidor, não republicava X-Men, etc. Aí a carta é publicada numa seção de cartas da RGE dizendo que eles não tinham os direitos, por isso não podiam publicar. Então eles usam aquela carta ali como documento para provar para a RGE, para a licenciadora, que a RGE não tinha os direitos, então eles queriam publicar. Então foi assim que foi feito. Eles ganham o direito de publicar outros personagens, então vem a terceira revista da Marvel, que é a Super Aventuras Marvel. E por que essa revista foi tão, eu diria assim, tão revolucionária e chamou a atenção de tantos leitores? E até hoje é tida como um dos melhores mix, uma revista muito querida, muito lembrada com muito carinho pelos colecionadores. Nessa revista eles publicavam os chamados lado B da Marvel. Então tinha o Demolidor, no início da fase do Frank Miller. O Conan veio emprestado lá da Heróis da TV, porque era um chamariz muito grande. Depois veio a revista Espada Selvagem de Conan. Se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui na cartela que eu já falei dela. Conan vendia muito, então veio para cá para ajudar a vender. Aí a gente tem o Demolidor e o Luke Cage no lançamento na primeira edição. Por que essa revista tinha então assim uma capacidade de atrair mais leitores? No meu modo de ver, tá? Aqui é a minha opinião. Esses personagens eram personagens onde os criadores tinham um pouco mais de liberdade criativa na hora de criar histórias e escrever histórias. O Frank Miller, por exemplo, está aqui na fase do Demolidor. Ele começa aqui. Inclusive essa fase foi republicada pela editora Panini em capa dura. Tá com preço acessível, você encontra em vários aí na Amazon, tem com preço muito bom.
Recomendo fortemente, que o Frank Miller estava no auge da carreira dele aqui, logo depois daqui ele sai e faz Ronin, e um pouquinho mais pra frente ele já faz o Cavaleiro das Trevas. Então foi um crescendo criativo sensacional, com a arte final do Klaus Janson, que também contribuiu muito. Então era roteiro e arte do Frank Miller. E aqui, então, que eu tava voltando ao papo. Por que esses personagens faziam tanto sucesso? Aí tem também o Doutor Estranho, o Pantera Negra. Por serem personagens com um pouco menos de exigência comercial, digamos assim, os caras tinham mais chance de explorar, de criar histórias mais interessantes. E aí, com isso, as revistas vão ganhando um conteúdo mais legal. Então o cara não fica tão amarrado em determinadas linhas editoriais, e tem, por exemplo, o Demolidor, quando ele pegou, estava para ser cancelado. Então o cara vai tipo, bom, já que vai cancelar, então vou viajar. Então ele faz um negócio mais no ar, mais policial, voltado para um público mais adulto. E a revista ela vai ter essa característica de ser sempre trazer personagens lá do B. O Conan continua... aliás, a revista teve uma característica até meados. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Porque não dá pra falar de tudo no vídeo só, vai ficar muito longo. Mas até meados de sua vida, né, de publicação, ela sempre teve um personagem da era iboriana. Então teve Conan, teve Kul, teve Sônia. Aí também a gente tem, aqui Conan logo de capa. A gente tem Luke Cage, que também é outro personagem que, vamos dizer, lá do B. O Doutor Estranho, em histórias desenhadas pelo Frank Brunner, e tinha a arte do Rich Buckler. E são histórias de terror, na verdade. Então tem isso também. Você tinha uma pegada que não era só super-herói. A revista tinha uma cara mais adulta, apesar de ser formatinha, apesar de ser colorida, trazia essa carga um pouco mais adulta pro leitor. Aqui é a origem do Pantera Negra, onde a gente vê, na verdade, é uma história dos Vingadores, né? Acho que os Vingadores saíam lá, né, na outra revista, que é Heróis da TV. E durante a sua vida útil, aqui também tem a Miss Marvel, que vem a se tornar a Capitã Marvel. Também foi publicada em Super Aventuras Marvel, que a gente chamava de SAM, S-A-M. Aqui também tinha umas histórias de tapa-buraco, tipo histórias clássicas. Aí a gente tinha de vez em quando a história do Thor, do Surfista Prateado. Jack Kirby foi publicado aqui, mais pra frente a gente vai falar dele, com os Eternos. Eu consegui completar a coleção a muito custo, garimpando o sebo. Então você vê que algumas estão bem detonadinhas. Deixa eu botar aqui, olha o brilho aí. Tá vendo? Bem detonadinhas, rasgadinhas. Mas, sinceramente, não me importa não. O importante é ter a coleção completa. Nas imagens você vai vendo com mais detalhe aí, algumas imagens de dentro da revista, todas as capas. O Doutor Estranho participou um bom tempo da revista, depois ele volta para Heróis da TV, mas ele ficou um bom tempo aqui com essas histórias mais pegadas de terror. Conan também, eles aproveitavam as capas pintadas do Conan, né? Isso fazia uma diferença lá na banca de revista, você chegar uma capa dessa aqui pintada, próximo às outras revistas, a Editora Ebal e tal, que tinha uma impressão mais simples, né? Pantera Negra foi publicado, acho que quase na íntegra aqui. Alguma coisa dessa fase foi republicada na coleção Capa Preta da Salvat. Acho que é bem pouco. Aqui foi publicado bastante. O Demolidor do Frank Miller foi publicado na íntegra aqui. Então foi o surgimento da Elektra, o confronto com o Mercenário, tudo publicado aqui. E a partir dessa revista aqui, ela fica, dessa edição, a Super Aventuras Marvel fica mais legal ainda, porque tem os X-Men primeiro é publicado a nova equipe, né? Quando os novos X-Men entram na equipe, e depois entra Chris Claremont escrevendo com o John Byrne. Na verdade, não tinha sido a primeira parceria deles nessa revista, X-Men. Eles já tinham feito outras parcerias, eles trabalharam juntos em Punho de Ferro, e trabalharam também em Marvel Team Up, que tinha sempre uma história do Homem-Aranha com outro personagem. Então eles tinham uma química legal já acontecendo antes, e depois eles vêm para X-Men. O John Byrne era fascinado pelos personagens e queria trabalhar, e ficava esperando assim, ó, quando o Dave Crockrum saiu, eu quero entrar. E aí ele ficou até conseguir entrar, e foi um sucesso. A parceria foi longa e só se desfez mesmo por causa daquele problema da morte da Fênix, onde eles não tinham a mesma ideia referente à morte dessa personagem. Aí a parceria acaba azedando ali, e depois ele se desfaz. Aí aqui estreia Kul, outra capa muito bonita, que é o primeiro personagem vamos dizer, esse aqui é o Proto Conan, né? Que foi
Depois a história dele é reescrita com o Conan no lugar. Mas aí estreia aqui também outro personagem boreano. Histórias também mais adultas, né? Aqui é a clássica história dos X-Men, da primeira vez que eles se reúnem, os novos X-Men. Outra curiosidade da revista é o Homem-Coisa é uma história de terror mesmo, não é história de super-herói, é história de terror, saía era na linha de terror da publicação das publicações da Marvel da época. Saía aqui em Super Aventuras Marvel, Volta ao Cool, Pantera Negra. Olha aqui que legal essa aqui. A história do Doutor Estranho com o Drácula. É um crossover das duas publicações lá, da tumba do Drácula com o Doutor Estranho. Eu tenho isso. Isso foi publicado também agora recentemente, republicado pela Panini, na coleção da tumba do Drácula, naquele coleção histórica Marvel. Essa história é republicada lá, com toda a pompa que merece, que é desenhos do Jim Collins, maravilhosos, né? Aí, nessa edição aqui, o Mestre do Kung Fu, que era publicado em Heróis da TV, vem pra cá, pra Super Aventuras Marvel, já com desenhos do Mike Zeck. Aí o argumento continua com Doug Mount e arte do Mike Zeck. E continua a tríade aqui, X-Men e Demolidor e, no caso, o Mestre do Kung Fu. Edição emblemática, também chocou muita gente porque apresenta a morte da Elektra, depois ela ia voltar, né, como a maioria dos personagens. Agora até a garotada que vai ao cinema já sabe, personagem que morre não fica morto para sempre, né? Tenho minhas dúvidas aí se todos que morreram em Ultimato vão ficar lá. Ó, spoiler, hein? Outra capa belíssima com Cool é o Rei Cool, na verdade, o nome dele, né? Cool é U-K-U-L-L. E aqui outra personagem boreana faz sua estreia, que é a Sônia. Se escreve Sonja, mas se pronuncia Sônia. E aí continua as histórias do Pantera. Aqui tem uma história tapa-buraco de surfista prateado pelo Jack Kirby. Então eram umas surpresas. Eu acho que nessa época eu ainda não tinha dimensão da importância de Jack Kirby, né? Nem a história legal com Quasimodo. E nem da importância do peso dele. Eu acho que eu achava ainda os desenhos dele na época meio antiquados. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que ele realmente é o grande narrador de comics da história, né? Aqui a gente tem mais Jack Kirby, dos Celestiais, os Eternos. Ó. História dos Eternos foi publicada. Eu não acho que essa história não foi publicada na íntegra, nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Então a gente acho que não tem o fim da história. Na verdade, aqui é quando o Kirby ele volta da DC Comics. Ele ficou um período afastado da Marvel. Quando ele volta, ele cria esses personagens aqui na Marvel. Aqui tem o encontro dos X-Men com a Crystal. Enfim, aqui outra história legal aqui, essa aqui. A Viúva Negra, desenho do George Pérez, numa minissérie, foi impressa aqui, foi publicada na íntegra aqui Super Aventuras Marvel. Cara, mas aí é só história boa, né? Essa fase do X-Men é excelente. Aqui também não é publicada aqui na revista, mas a fase que a Fênix morre vai até aqui essa edição, se eu não me engano. Depois ela é publicada lá em Grandes Heróis Marvel, porque era uma publicação trimestral voltada só para conclusão de arcos e histórias fechadas. Então as histórias mais importantes eram concluídas lá em Grandes Heróis Marvel. A gente vai fazer um vídeo sobre isso aqui também, tá? Mestre do Kung Fu continua. Aqui tem o funeral da Fênix. Essa história também, a morte da Fênix e o funeral e toda essa saga da Fênix Negra foi republicada pela Panini e também pela Salvat. Se você quiser, é fácil de encontrar ainda, não está esgotado. E a gente continua. Aqui tem uma parada legal, que começam a apresentar pra gente personagens da Tropa Alpha. Apesar do grupo não estrear oficialmente nessa revista, eles começam a publicar a origem de personagem A, personagem B, vão apresentando os indivíduos até o grupo se formar e estrear como equipe numa revista mais pra frente. Aqui essas histórias, o que aconteceria se, que não gosto muito, pra mim essas histórias não valiam, então eu não gostava muito não. Continua Demolidor, Mestre do Kung Fu, Tropa Alpha novamente aqui, ainda sem a sua estreia oficial. Mais da Tropa Alpha. Demolidor e Mestre do Kung Fu. Aqui apresenta, é uma história legal, porque olha a Elektra aí já de volta. Não ficou muito tempo morta. Aqui a Kitty Pryde estreando como X-Men.
E aqui sim a estreia da Tropa Alpha número 1, né, a revista número 1 americana, vem para essa revista. Um grupo que fez bastante sucesso no Brasil, na Super Aventuras Marvel. Tinha desenho do John Byrne também. Eu não lembro se o argumento era do Chris Claremont. Não, o argumento também era do John Byrne. E ele ficou um bom tempo nesse título aí também. O cara trabalhava bastante, né? Fazia até mais de um título mensal. Olha essa capa. Você deixaria seu filho comprar uma revista com essa capa? Aqui, já encerrando esse vídeo, tá, gente? Para não se alongar muito. É a história que virou até o filme, né? Tema de um dos filmes dos X-Men, Dias do Futuro Esquecido. História muito boa, apesar de ter cara de saga, na verdade foram só 2 edições. E essa aqui, eu encerrando o nosso vídeo de hoje, apresenta a última história, na verdade não é a última história do Frank Miller, mas é publicado nessa revista as primeiras histórias do Frank Miller, com o Demolidor. Então aqui fecha a participação do Frank Miller no Demolidor, inclusive na revista tem essa chamada, avisando e tal. Eu vou fazer depois um outro vídeo com a segunda parte, que são 100 e tantas revistas e era muita coisa para falar. Então a gente vai dar um tempinho de Super Aventuras Marvel agora, eu vou fazer um outro vídeo. E meu próximo vídeo vai ser de uma raridade que eu encontrei no sebo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Encontrei essa revista raríssima aqui no sebo, eu vou falar para vocês. Esquadrão Vitória, uma revista da década de 70. Vocês têm que estar aqui comigo, ó. Fica comigo, quando bater 1000 inscritos no canal, eu vou não só falar dessa revista, como vou sortear. Caraca, eu vou sortear. Eu vou sortear uma raridade pra vocês. Então, ó, divulga o vídeo aí que a gente vai fazer essa brincadeira aí no próximo vídeo, tá legal? Esquadrão Vitória no próximo vídeo. E mais pra frente, parte 2 de Super Aventuras Marvel. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixa seu like, compartilha o vídeo, avisa pra quem gosta de quadrinhos que aqui a gente fala de quadrinho bom, quadrinho antigo, tá bom? Tchau!